Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos dar início à nossa aula extra. Estudaremos sobre nossa primeira lição, Ezequiel, o Atalaia de Deus, lição de número 1. E vamos estudar dentro dessa área de ensinamento, o seminário no livro do profeta Ezequiel. Vale lembrar que a nossa lição, ela tem os tópicos e nós vamos estudar com base, veja só, sobre o livro de Ezequiel. Nessa parte, vamos estudar a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, capítulo 1, verso 1 ao 3. E no tópico 3, nós vamos estudar essa parte, falando sobre o capítulo da visão da glória de Deus. Todo o capítulo 1, aí nós temos os textos também, 26 ao 28, como ênfase, a visão da glória de Deus. Amém, meus queridos? Então, o nosso primeiro texto, Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 1, que fala sobre, e aconteceu no 5º dia do 4º mês do 30º ano, então aqui já está mostrando a idade que ele estava no cativeiro, 30 anos de idade. E no finalzinho do versículo diz assim, eu tive as visões, então anote aí, visões da glória de Deus. Então essas visões da glória de Deus, capítulo 1, vai falar sobre o trono de Deus, certo? O trono de Deus, aonde tem os querubins, certo? Glória a Deus. Então a primeira visão em Quebar, a comparação do livro do Apocalipse dentro do livro de Ezequiel, onde estudaremos os querubins, exatamente o seu trabalho dentro da eternidade, ao lado do Espírito Santo, que conduz as rodas e os querubins. Então, lendo o capítulo 1 e o capítulo 10, nós vamos compreender um pouco sobre a obra dos querubins na movimentação do trono de Deus. Se nós formos aos céus, estaremos com Deus, Deus está entronizado nos querubins, e nós vamos ver os querubins como está descrito no livro de Ezequiel. Amém? Então veja o nosso próximo verso, versículo 2 e 3 do capítulo 1 de Ezequiel. Vai mostrar que nos dias da grande vergonha de Judá, Deus deu uma visão ao profeta Ezequiel daquilo que ele ainda iria fazer nos dias futuros, os dias vindouros. Então Deus vai usar exatamente revelações, dando-se a última profecia para a sua nação, aonde a glória de Deus vai ser contemplada, embora não chegasse nos dias de Ezequiel. No versículo 4, veja aí, vamos ler o texto. Amém, meus queridos? Então anote aí, versículo 4, diz o texto. E eis que eu estava olhando, vi que soprava um vento fortíssimo. Ele viu exatamente um sopro, né? Um sonido de um sopro, de um som, né? De um vento. Então veja aí vento, ó, Atos capítulo 2, ó, um vento. Esse mesmo vento do versículo 4 vai aparecer lá em Atos capítulo 2, ok? É importante essa parte aí. Então diz que esse vento vinha da onde? Do norte. Então, se ele vinha do norte, onde é que está o trono de Deus? No norte. E é um vento, a palavra vento no original é espírito. Então, veja que vinha um espírito do norte. Então, veja a tradução aqui para espírito. Ó. Aqui seria esse vento quem? O Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Então, esse vento vinha do norte. E diz que havia uma espessa nuvem, ainda no verso 4, acompanhado de um fogo refulgente, e uma água de fogo. Aqui é uma representação da glória de Deus no trono, mostrando a visão do trono em movimento. Daniel fala que tinha rodas, e aqui diz que tem roda nos pés dos querubins, e os pés dos querubins são como de pata de bezerro. Nós vamos estudar, irmão, a visão é fantástica. Não gosto de usar esse nome fantástico, mas a visão é gloriosa. Então a visão do trono está em movimento. Os símbolos da divindade estão dentro do trono, no trono, na plataforma.
E nós estamos estudando exatamente o vento, o fogo, a nuvem, o fulgor, as cores, cintilar de fogo. Eis a nuvem do trono de Deus em grande fervor e movimento. Glória a Deus. Então era uma glória envolvente no trono que descia na visão de Ezequiel. Um tremendo trono com a manifestação de Deus que descia diante da visão de Ezequiel. Então observe exatamente o que? Uma revelação completa do trono com todos os seus condutores, que são os querubins da glória de Deus. Então eles são guardiões, estão por debaixo do trono, conduz o trono nos seus ombros, como se fosse exatamente fazendo serviço lá na frente em Êxodo, aonde está ligado o tabernáculo, onde tem também uma manifestação da arca com querubins no lugar santíssimo, representando a manifestação de Deus. Todo ano que vinha sobre o sumo sacerdote no lugar santíssimo, era extraordinário, a nuvem, oh aleluia. Então veja, meus irmãos, aqui no versículo 4, essa manifestação. No versículo 5, Ezequiel, capítulo 1, anota aí, verso 5. Nós estamos vendo que no centro havia 4 querubins. Se a tua tradução está animais, então coloca aí 4 querubins. Veja a aparência de uma das faces de cada um, de homem. Então veja que antes do querubim, melhor, antes do homem ser formado lá na terra, Adão, então o querubim já tinha uma face de homem, mostrando que o homem, antes do querubim, já tinha um projeto. Então, antes do querubim, Deus já tinha pensado no homem. Por isso que colocou, estampando em uma das faces, cara de homem. Então, veja os guardiões do trono, no versículo 5. Eram semelhantes aos homens, mas tinha natureza de anjos, de forma de bezerra. Então, os pés deles são como patas de bezerro. Nós vamos ver os textos, ok? Agora vamos para o versículo de número 6. Anote aí. Amém? Veja aí o versículo 6. Verso 6, nós estamos no capítulo 1 de Ezequiel, ok? Ezequiel capítulo 1, verso 6. Veja aí, anote aí. Cada um dos querubins tinha 4 faces. Então anote aí. 1 face, 2 faces, 3 faces, 4 faces. Então, veja aí, ó. Face de leão, face de homem, face de boi, né, de bezerro, e face de águia. Leão, homem, bezerro e águia. Amém? É uma cabeça com 4 faces. Não são 4 cabeças. Em um querubim, 4 faces. Então veja que, presta atenção, se são 4 faces, eu tenho 2 olhos, 2, 2, 2, para cada face. Então, 2, 4, 6, 8. 8 olhos. Então, são 4 faces e 8 olhos. Então, anote aí, 4 faces e 8 olhos. Presta atenção, vamos anotando. E 4 asas. Presta atenção, aqui tem 4 asas. Mas em Apocalipse, diz que eles têm 6 asas. Presta atenção. Por que Apocalipse diverge da quantidade, diverge de Ezequiel? Ezequiel diz que são 4 e Apocalipse diz que são 6. Porque aqui o trono está em movimento e os querubins têm 2 asas, cada um deles em movimento. Irmãos, são tão rápidos, certo? Que faz barulho. E a visão foi imperceptível. Apenas foram vistas 4 asas e foi anotado no texto de Ezequiel. E Apocalipse, o trono está parado e as 6 asas aparecem na visão de João do Apocalipse. Simplesmente assim. O trono em movimento, em Ezequiel, e o trono parado, em Apocalipse. Por isso que aparece 6 asas no livro do Apocalipse, e no livro de Ezequiel só aparece 4 asas. Amém? Amém, meus queridos? Então são 4 faces. Uma representando o reino, o outro o domínio, o outro o serviço, e o outro a visão celestial. A águia representando a visão celestial, o leão representando o reino, o serviço aqui seria a representação do boi e o domínio a representação do homem. São 4 faces. Representando os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Representando as 4 faces
do ministério, fases do ministério de Jesus. Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como dominador e Jesus como Deus. Amém? Então veja, é maravilhosa essa visão. Essa visão de Ezequiel mostrando no versículo 6, certo? Nós saímos do versículo 5. Aqui mostra o reino, o serviço, a visão e o domínio prefigurados. Os querubins tinham uma rápida percepção. Tinha 8 olhos, exatamente nas 4 faces, distribuído, cada face 2 olhos. Então, veja uma das faces de homem, o domínio, outra de bezerro, serviço, outra de águia, serviço, visão espiritual, outro de leão, governo do reino de Deus. Então falo da revelação do varão perfeito, que é Cristo, filho do homem, como servo, como Deus e como rei. Glória a Deus. Amém? Então veja o versículo 7 do capítulo 1, fala que os seus pés são semelhantes aos pés de uma bezerra. Então está aqui, os pés, anote aí, os pés são semelhantes a de uma bezerra. Então a natureza é de anjo, né? Mas é de serviço, é um anjo que tem serviço. Glória a Deus. Agora presta atenção, irmãos, é interessante essa parte aqui. Ó, versículo 8, debaixo das suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Então veja, né, se ele aparecesse agora, com 4 faces, pés de bezerra, mãos de homem, ainda mais todo escamado, é uma criatura celestial, né? Para eles lá nós somos diferentes, mas para eles, para nós também, nós temos uma diferença muito grande. Lá é normal, porque é uma visão celestial, é diferente. O céu é diferente da terra. Então os seres humanos são diferentes. Então veja, debaixo das suas asas, 4 lados tinham mãos humanas e todos 4 tinham faces e asas. Presta atenção, interessante essa parte aí. Os querubins não se viravam quando andavam. Se ele fosse para o lado esquerdo, ele não precisava fazer assim com o corpo. Porque essa face aqui poderia ser trocada por qualquer uma outra. Ou então, dependendo do serviço que ele vai atuar, ele anda. Não precisa virar o corpo. Então, se ele for para esse lado, atuar como bezerro, como servo, ele vai. Se for para esse lado, atuar como águia, ele vai. Como homem ou como leão. Então, é como debaixo dos seus pés tem uma bola, dentro de outra bola. Um círculo dentro de um círculo. Roda dentro de roda. Então, ela gira, porque o Espírito Santo está dentro do meio das rodas. E está cheio de olhos. Está no primeiro capítulo de Ezequiel, cheio de olhos. Então a bola é a bola que gira e não o querubim. Então é a bola que faz o movimento de ida, de vinda, esquerda, direita, frente ou retaguarda. É muito maravilhoso, né? Esta visão. Então veja os querubins rápidos, seguros na sua caminhada. Eles estão prontos para irem e virem. Estão prontos para ir para a direita e para a esquerda, sem virar os corpos. Frente ou atrás, dependendo do que é necessário. Eles não questionam e nem murmuram, eles apenas obedecem. Porque o comando vem das rodas. E o Espírito de Deus está nas rodas. Então são submissos. No versículo de número 9, as suas asas estão bem unidas umas com as outras. Então, quando eles avançam, não se viram. Veja o versículo 9, está dizendo exatamente o que eu estou falando. Cada qual caminhava para adiante de si. A necessidade, fosse para esse lado, ele ia para esse lado sem se virar. É muito maravilhosa a visão. Então, o versículo 10, à frente, no seu aspecto, do seu rosto, tinha a face de homem. Essa parte aqui é a frente. Anota aí. Frente tinha face de homem. Anotando aí, hein? Mas os 4 tinham face de leão. Ó, todos os 4 tinham face de quê? De leão. Porque uma das faces dos 4 era de leão. Já que era querubim, todos têm a mesma face de leão, a outra face de homem, a outra de águia e a outra de boi.
Então, os 4 querubins, eles tinham 4 faces, cada um. Amém? É só ler o versículo 10. Anote aí, Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Face de homem, face de leão, face de bezerra e face de águia. A de águia estava na retaguarda, né? A de boi, que é a mesma de bezerro, estava à esquerda, e a de homem estava à frente, né? Está aí à frente no aspecto do seu rosto de homem, e à direita estava de leão. Glória a Deus. Então, o homem, a glória da criação, o domínio, o reino, e também a sua humildade e a sua visão celestial. A humildade, visão celestial, o reino e o domínio. Amém? Bênção, né? Mais de perto. Amém? Agora nós chegamos no versículo de número 11. Anote aí, bem rapidinho aqui, ó. Versículo de número 11. Diz o seguinte, do capítulo 1. Nós estamos no capítulo 1, são muitos versículos. Vamos devagar até chegar lá, se Deus quiser. Esta era a sua aparência. Viu? No versículo 11. Quanto às suas asas, separadas em cima, estendia para o alto. Vamos mostrar aqui o desenho. Olha aqui. Estendia para o alto as suas asas. Para o alto as suas asas. Veja aí o desenho. Ok? Mais uma vez, versículo 11. Esta era a sua aparência. Em cima de suas cabeças para o alto, cada um tinha 2 asas que tocavam por cima da sua cabeça e 2 asas que cobria o seu corpo. Ok? Amém? Glória a Deus. Como o Espírito Santo está nas rodas, cheio de olhos, e também direciona o corpo dos querubins, que também é cheio de olhos, presta atenção, é importante essa passagem aqui, do versículo 11, mostrando a unidade. Não é o Espírito Santo da unidade? É importante essa passagem aí, do versículo 11. As asas unidas geram cobertura, cobertura, os protetores do trono. E as outras que cobriam seus corpos, fala da sua reverência diante de Deus. Até os anjos de Deus têm consciência da maneira correta de como se comportar diante de Deus. Cobre o seu corpo. Reverência, cobrir o corpo. O seu trajar equilibrado e moderado é aceitável diante de Deus. Irmão, se no céu já tem esta moderação, esta ordem de comportamento angelical, cobrindo o corpo. O Adão e a Eva no pecado, Deus foi e cobriu o corpo. Os santos na esperança celestial, quando chegar lá, já chega com vestes compridas. Está em Apocalipse, irmão. Cobertas o seu corpo. É Deus quem quer assim. Cobrir os seus corpos significa reverência diante de Deus. Adão e Eva fizeram para si roupas de folha de figueira, mas Deus fez roupa de pele e os vestiu decentemente. O obreiro deve ter consciência de sua reverência. Os querubins estavam trabalhando diante de Deus no céu, mas com reverência. Para o sumo sacerdote entrar no Santíssimo, ele tinha que cobrir. Era roupa por cima de roupa. Então, para o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, deveria cuidar para que o seu cheiro de carne não fosse sentido no lugar santo. Então ele saía do ato, passava pelo lugar santo, ali ele se vestia, e quando ele entrava no Santíssimo, não poderia ter cheiro de carne. E quando ele saísse de lá, tinha que deixar a roupa que estava salpicada de sangue, por causa do sacrifício, no lugar santo, para poder sair já com a roupa previamente estabelecida pelos levitas, e saía com a roupa limpa. Assim Jesus saiu da sepultura com a roupa de jardineiro. Glória a Deus. É tipologia. Então veja, meus irmãos,
Nós devemos nos vestir como sacerdotes, com linho fino torcido. Devemos aprender com os querubins como comportar-se diante do trono de Deus. Nós estamos diante do trono de Deus, que queira ou que não queira, que queira ouvir ou que deixe de ouvir. Cobrir o seu corpo significa consciência de culto, manifestação de santidade. Muitos não sabem distinguir entre o lugar profano e o sagrado. Os querubins sabiam manter a sua reverência diante de Deus. Agora vamos para o verso 18, verso 12. Cada um deles caminhava para diante de si, e para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam, quando se locomoviam. Então, meus irmãos, o trono é móvel. Quando os querubins se locomoviam, se eles seguravam o trono, para onde eles iam, o trono ia. As rodas e o Espírito Santo nas rodas é que fazia o movimento do trono. Por isso, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo encheu toda a casa, o trono de Deus estava presente. Então, na visão de Ezequiel, o trono celestial baixou e ele viu o trono. Amém? Capítulo 1, a visão da glória de Deus. Bênção, né? Dirigido pelo Espírito Santo, os querubins tinham consciência de direção, ou esquerda ou direita, frente ou retaguarda. Somos dirigidos pelo Espírito Santo hoje? Se nós formos para a direita, o Espírito Santo está conosco, ou para a direita, ou para frente ou para a retaguarda. Então, ele só nos dá respaldo para irmos quando queremos ir, se ele estiver em nós. Com a sua vontade. Amém? Se a sua vontade estiver em nós, aí nós podemos pedir, ele concede. Amém? Agora anote aí o versículo de número 13. Como é que diz o texto? Veja aí. Entre os querubins manifestava-se algo semelhante brasas de fogo. Anote aí, brasas é brasas. Viu? Não é fogo, simplesmente. É brasas de fogo que estão acesas. Ok? Anote aí. Depois fala que essas brasas acesas eram como tocha. Então são várias brasas, né, que tinham fogo aqui, ó, moderado. Não era fogo, certo? Era a moderação das brasas, pegando aquele fogo pequeno. E saía do meio um resplendor como se fosse saindo relâmpago. Ok? Então percebe-se no versículo de número 14, sem sair, verso 14, é porque liga o outro. E os querubins zigue-zagueavam à semelhança dos raios. Da forma que saíam os raios, era como ele também, veja o texto, zigue-zagueavam. Versículo 15. Junto a cada um dos querubins havia uma roda. Olha aí, quantas rodas tinha? 1, 2, 3, 4. São 4 rodas. Ok? 1, 2, 3, 4. Todas elas mostram 4 rodas. Ok? Amém? Então, veja que era um fogo sem fumaça. Está entendendo? Se era um fogo sem fumaça, então representava o quê? Brasas acesas, maturidade. Né? Quando vai assar uma carne, né? Como se fosse no banho-maria. Mostrando exatamente maturidade. Os querubins tinham consciência de direção. Eles não se desviavam. Eles eram como brasa acesa. Tinham maturidade. Os querubins não eram como fogo, mas como brasas acesas. Brasas são o fogo na sua quietude e maturidade. Agora vamos para o versículo de número 16, quando diz que o aspecto das rodas tinha brilho e que havia no meio de outra roda. Veja o texto. E cada roda parecia estar no meio de outra roda. Roda dentro de roda. Vamos ver aqui? Roda dentro de roda. Ok? Mostrando exatamente o texto bíblico no desenho.